muita gente reclama que não consegue criar conteúdo, que não tem alguma ideia, ou que ele começa a criar conteúdo e assim ele começa a achar que tá ruim, que não é no momento certo, que não tá como ele gostaria, que não vai ser profissional, que as pessoas vão acharem muito amador. Esquece isso. Hoje em dia, a maioria dos celulares, smartphone, principalmente o iPhone, os Android mais modernos, eles já têm uma câmera boa, tá? E nem sempre o mais moderno de todos. Mas enfim, a maioria dos celulares hoje já conta com uma ótima câmera e com um sistema de áudio bem aceitável, tá? Então, não se preocupe com isso. Você não precisa ter uma câmera profissional para gravar. Com o próprio celular você grava. Então, olha só, eu estou criando uma situação aqui. Imagine que poderia ter alguma pessoa aqui no carro, um cliente aqui, por exemplo, ou eu estivesse conversando no telefone com alguém aqui no Viva Voz, e eu estou documentando isso, tá? Então, imagine que eu criei essa situação. Poderia ser, por exemplo, um webinar, poderia ser um podcast, enfim. Existem duas formas de você criar conteúdo. Os conteúdos que são produzidos e os conteúdos que são documentados. Os conteúdos produzidos são aqueles conteúdos que você pega a câmera, você coloca para gravar, pega o microfone, por exemplo, ou não, e começa a falar. Você cria um roteiro para você falar, não que você vá ler isso, ou mesmo que você leia, utilizando um teleprompter, por exemplo, igual no jornal, na TV e tal, mas geralmente você faz um roteiro para você não esquecer de algum detalhe, até para que essas informações entrem na ordem, tá? Então você põe uma câmera na sua frente, você começa a falar, e aí você gera um conteúdo através disso. E a segunda forma de gerar conteúdo, que é a forma mais fácil de você conseguir gerar, e em algumas situações a mais eficiente, é você documentar. Então o que basicamente você tem que fazer? Criar situações ao longo do seu dia e que você documente essas situações. Então, por exemplo, agora eu estou simulando aqui que eu estou explicando, ensinando para um cliente, dando uma mentoria para um cliente, mas eu poderia não estar simulando, tá? Eu poderia realmente estar aqui conversando, explicando para alguém como funciona a geração de conteúdo. Imagina que pode ter alguém aqui atrás do carro, pode ter alguém no telefone, e eu estou explicando como funciona. Então pode ser reuniões com clientes, treinamento com a sua equipe, sempre filmando. Pode ser podcast, você cria podcast, chama convidados, chama pessoas para você conversar e sempre alguém filmando. Participe de eventos, converse com as pessoas, ligação telefônica com o cliente, vídeo com o cliente. Você está fazendo uma conferência ali, por exemplo, por Zoom, você pode gravar essa conferência e aí você utiliza isso como forma de conteúdo, porque nesse momento, além de você estar gerando conteúdo, estar ensinando, ele acaba sendo mais dinâmico e autêntico. Por quê? Porque eu estou falando com uma pessoa, eu não estou me preocupando, por exemplo, será que eu errei? Será que eu falei alguma coisinha errada? Poderia ter falado dessa forma, poderia falar daquela, ou corta, vamos gravar de novo. Então isso acaba sendo algo mais trabalhoso. Então dessa forma de documentar um conteúdo, você vai gerando esse conteúdo de forma autêntica. E aí depois desse conteúdo, a gente chama de conteúdo pilar, inclusive tem isso, a gente usa como fonte um especialista na área dos Estados Unidos, que se chama Gary Vee, que é uma pessoa que sempre é utilizada como fonte em muito material que é criado na internet sobre a geração de conteúdo, que você criou um conteúdo pilar, ou seja, toda essa história, tudo isso que eu estou explicando para vocês vai ser transformado num conteúdo, por exemplo, maior, tá? E aí esse conteúdo maior que vai ser colocado, por exemplo, no YouTube ou no próprio Instagram, desse conteúdo maior a gente vai gerar outros menores, que é o que a gente chama de cortes. Hoje em dia está muito popularizado essa questão de corte, principalmente em podcast. Podcast cada vez mais está popular, né? As pessoas estão assistindo, e aí com a utilização do Instagram ou do TikTok, esses cortes acabam sendo mais notáveis. Então tem lá, por exemplo, um podcast de humor, aí tem vários cortes de no máximo 1 minuto. Ou seja, a pessoa não teve que parar, estudar um conteúdo, ela está conversando sobre um assunto que ela já sabe. Além de acontecer dessa forma, tem a questão que o inconsciente de quem está assistindo isso, ele começa a entender que tem uma continuação, que não simplesmente foi um conteúdo que foi feito ali, por exemplo, de 1, 2, 3 minutos, que começou e teve um início e um fim. Não, o corte induz que se ele gostou daquele tema, ele pode procurar em algum lugar que provavelmente ele vai encontrar um conteúdo mais completo.
né, com tudo isso, você tem uma continuidade, e isso acaba aumentando no engajamento. Então, de forma resumida, produza conteúdo, ou seja, conteúdo produzido olhando para a câmera, com roteiro, e também documente. Se você começar a documentar, você vai começar a entender que é bem mais fácil produzir conteúdo do que você imaginava. Lógico, você tem que ter conhecimento na área que você se propõe a falar sobre o assunto. Então, você tendo esse conhecimento, está conversando com um amigo, com um cliente, com um parceiro, deixa alguém filmando isso aí, que depois com certeza você vai conseguir transformar isso em cortes.